Arrepender-se, eu? Quando falamos de arrependimento, muitas pessoas não gostam de falar sobre o assunto, mas elas esquecem que o arrependimento e a fé são requisitos básicos para uma verdadeira conversão, e que sem eles é impossível se achegar a Deus. Mas antes que eu fale sobre arrependimento que salva, gostaria de pontuar aqui o pensamento de alguns filósofos, como Aristóteles, que dizia que o arrependimento está ligado à responsabilidade moral e que só há um verdadeiro arrependimento quando partir de uma ação voluntária, ou seja, a pessoa, por livre e espontânea vontade, inclina-se ao arrependimento, demonstrando um sinal de crescimento moral e consciência ética. Para Agostinho de Hipona, o arrependimento é um movimento interior da alma que está ligado à conversão e à graça. E são nestas duas perspectivas que iremos meditar na palavra de Deus que está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15, que assim nos diz: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Aqui o evangelista narra de forma objetiva e sucinta o momento que o Senhor Jesus começa seu ministério de revelar-se ao mundo aqui na terra. Primeiro, o tempo está cumprido. O tempo da lei cumpriu-se plenamente. Em Cristo toda a lei cumpriu-se em sua pessoa. Mateus capítulo 5, versículo 17. Todos os requisitos da lei de Levítico, seu sacerdócio, as prescrições do tabernáculo, do santíssimo lugar, bem como do sacrifício, apontavam para ele. Segundo, o reino de Deus está próximo. Está próximo porque implica uma ação. Nada é tão próximo que não implique uma ação voluntária da pessoa em aproximar-se de alguém ou de algo. É necessário que a pessoa assim o queira. E é aqui que me reporto ao pensamento de Aristóteles, quando disse que o arrependimento só ocorre quando parte de uma ação voluntária, quando a pessoa, por livre e espontânea vontade, se direciona naquela direção. Desculpa o pleonasmo. Na direção do reino de Deus, o reino de toda graça, toda misericórdia, toda formosura e santidade. Tudo o que a lei de Moisés apontava, trazendo para o pensamento de Santo Agostinho, é a inclinação da nossa alma. Ela anseia por toda essa beleza do reino. Terceiro, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrepender-se e crer são dois pilares fundamentais, como já disse, para poder se achegar a Deus. Porque sem o arrependimento, que é uma decisão voluntária, não é possível haver conversão. Aliás, conversão essa que traduzimos do grego por metanoia, mudança de mente, mudança de direção. Vejamos como diz o texto bíblico em Marcos capítulo 1, versículo 4, o mesmo capítulo que lemos no início. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Aqui, arrependimento significa mudança de mente, metanoia. A pessoa inclinada pela alma e de livre e espontânea vontade ia às margens do Rio Jordão para ouvir João Batista falar acerca do reino de Deus e da necessidade do arrependimento. Também, arrepender-se aqui nos fala implicitamente de nossa ínfima capacidade de arrepender-se por si mesmo. Ou seja, precisamos buscar a ajuda de alguém superior, Deus, aqui figurado pelo batismo para a remissão de pecados. Versículo 4. Só Deus pode nos perdoar os pecados. Todos nós pecamos, e por mais que tenhamos disposição em não querer pecar, ainda assim precisamos buscar em Deus, através da confissão, o seu perdão. E é nessa busca que entra o crer no Evangelho do versículo 15.
Evangelho que significa literalmente boas novas. A boa nova de que somente em Cristo podemos ter a remissão dos pecados. Todo aquele aparato levítico apontava para essa boa nova. A lei estava se cumprindo bem diante dos olhos daquelas pessoas. Era só necessário crer. A Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, assim diz: sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Nova tradução na linguagem de hoje. Que o Senhor nos abençoe nessa caminhada de arrependimento, da mudança de pensamento, da mudança de rumo, que é metanoia, de se afastar do pecado e tomar posse pela fé do reino de Deus. Que Deus te abençoe.